Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e estamos nessa jornada da leitura da IN 128. Eu estou tentando com uma certa frequência colocar eles aqui para não deixar pausado esses vídeos, para não deixar eles de lado. A gente sempre está colocando eles, eu peço desculpa pela demora muitas vezes de colocar um novo vídeo, tá bom? Mas é que ele demanda um tempo para a gente poder fazer a leitura, editar eles, colocar certinho no canal, tá bom? Espero a compreensão de todos e obrigado. Obrigado a todo mundo que tem curtido, que tem se inscrito no canal, que tem mandado suas mensagens, suas notificações. Dúvidas, pode me procurar na rede social vizinha. Eu tô lá, manda uma mensagem para mim no direct, eu vou estar respondendo. A gente vai estar junto, qual que eu puder ajudar vocês, a gente vai estar caminhando juntos. E sem demoras, nós vamos continuar o empregado doméstico a partir do artigo 77. Vamos descer um pouquinho ele aqui para vocês poderem ver. Com vocês na tela, artigo 77. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS do vínculo de empregado doméstico com admissão anterior a 1 de outubro de 2015 e que permaneceu ativo a partir desta data, podendo estar encerrado ou não antes da data da instituição da carteira digital, a comprovação junto ao INSS far-se-á da seguinte forma: 1. Para o período de vínculo até 30 de setembro de 2015, por um dos documentos em meio físicos contemporâneos previstos no artigo 76. Você vai pegar o artigo 76, que nós fizemos a leitura dele aqui mais para cima, e vai colocar, fazer a sua comprovação. 2. Para o período de vínculo de 1º de outubro de 2015 até o dia anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, nos moldes previstos no artigo 75, e 3. Para o período de vínculo da data da instituição da carteira de trabalho digital em diante, deverá ser aplicado no que couber o contido no artigo 74. Parágrafo único. O INSS reconhecerá somente os períodos de exercício de atividade efetivamente comprovados na forma dos incisos do caput para fins de atualização do CNIS. Artigo 78. A partir de 1º de outubro de 2015, caso o empregador venha a óbito, o vínculo do empregado doméstico será encerrado, na data da ocorrência desse fato, pelo espólio, que deverá providenciar no e-social o respectivo registro de encerramento do vínculo. Parágrafo 1º. Na hipótese de continuidade do vínculo, em que outro membro familiar assuma a responsabilidade após o óbito do empregador original, deverá ser providenciado no e-social pelo empregador doméstico substituto o envio dos eventos previstos em layout publicado no sítio eletrônico do e-social para fins da correta disponibilização dos dados no CNIS e na carteira de trabalho digital. O que fala isso? Se você trabalha para alguém e essa pessoa vem a falecer como empregado doméstico, alguém pode ficar responsável pelo seu vínculo, não há problema. Quero dar continuidade, continuar trabalhando na casa, continuar trabalhando para a família. Mas agora vai mudar e você tem que informar no e-social toda essa mudança para que ela vá para o CNIS, tá bom? Parágrafo 2º. A anotação em CTPS em meio físico relativa à transferência de titularidade do empregador doméstico por motivo de óbito do empregador anterior, ocorrido até o dia anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, será confrontada pelo INSS com as informações constantes no Sistema de Informação do Registro Civil, para fins de comprovação do óbito e da substituição do empregador, tá bom? Então, se for meio físico, vai estar anotado que houve a substituição, você vai usar isso junto com o sistema de registro civil, de informações de registro civil, onde vai constar o óbito e vai validar, tá bom? Se for meio físico, vai estar na carteira ali escrito. Parágrafo 3º. Na situação prevista no parágrafo 2º, caso não sejam localizados no sistema de registro civil os dados de óbito do empregador doméstico anterior, a atualização do CNIS somente será realizada após a informação do óbito ser disponibilizada ao INSS, tá bom? Você junta a certidão de óbito, por exemplo, ali para o INSS para poder estar solicitando essa transferência de titularidade. Entre outras coisas, garante o INSS também cobrar ali dele eventual recolhimento que tiver que ser feito, tá bom? Artigo 79. A partir de 1º de outubro de 2015, na hipótese em que o responsável legal pelo contrato de trabalho doméstico se afastar do âmbito familiar, permanecendo a relação de emprego com outro membro da família, deve ser providenciado no e-social pelo empregador doméstico substituto
ou envio de eventos previstos no layout publicado no sítio eletrônico do e-social para fins da correta disponibilização aos dados do QNIS e na carteira de trabalho digital. Tá? Sempre você vai fazer hoje com o e-social, você vai informar isso para não ter discrepância no vínculo. E também o INSS fica sabendo. A anotação relativa à transferência de titularidade do empregador na situação prevista no CAPT, registrada em CTPS em meio físico, será admitido perante o INSS para fins de comprovação da substituição do empregador ocorrida até o dia anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital, o que não afasta a necessidade de registro dos respectivos eventos no e-social, para vínculos em quem essa substituição tenha ocorrido a contar de 1 de outubro de 2015. Sempre que for de 1 de outubro de 2015 para frente, vai ter que contar no e-social então, tá bom? Não é só o meio físico. Parágrafo 2º. Para atendimento ao previsto nos artigos 78 e 79, a funcionalidade do e-social que permite a formalização, a transferência de titularidade de empregador doméstico somente foi disponibilizada em abril de 2020, sendo que até essa data o empregador doméstico substituto devia registrar o contrato de trabalho do empregado doméstico em seu CPF, utilizando a mesma data de admissão informada no contrato firmado com o empregador anterior, registrando os eventos no e-social a partir de então, tá bom? Ele deixa claro que é uma própria simples leitura, ele mostra o que tem que ser feito. Aqui está falando sobre o e-social, a importância dele, como você tem que informar com a substituição do empregador pelo óbito ou porque se afastou do meio familiar, não é mais ele o responsável, então você vai fazer essas alterações também no e-social, tá? A gente vai continuar a leitura agora com o artigo 80 com vocês na tela. Artigo 80, a partir de 1º de outubro de 2015, data em que as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativa ao vínculo empregatício doméstico passaram a ser realizadas mediante registro eletrônico no e-social, devido à instituição do Simples Doméstico pela Lei Complementar nº 150 de 2015, somente será considerada pelo INSS a remuneração do empregado doméstico informada pelo empregador mediante registro de evento eletrônico no e-social. Parágrafo 1º. A partir da data prevista no CAPT, o recolhimento das contribuições previdenciárias de obrigação do empregador domésticos apuradas com base na folha de pagamento registrada eletronicamente no e-social passou a ser realizada exclusivamente pelo documento de arrecadação do e-social, DAI, sendo que não serão mais aceitos os recolhimentos efetuados por meio de Guia da Previdência Social, GPS. Parágrafo 2º. Observado o disposto no CAPT da E nas seções 4 e 10 deste capítulo, nos casos em que o empregado doméstico identificado que não consta remuneração do QNIS ou que este apresenta remuneração informada pelo empregador com dados divergentes da situação fática, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do QNIS far-se-á pela apresentação dos documentos relacionados no inciso 1 ou inciso 2 seguintes. 1. Contra-cheque ou recibo de pagamento emitido pelo e-social contemporâneo ao período que se pretende comprovar, que deverá conter, além dos dados relativos às parcelas de remuneração, a identificação do empregador e do empregado, b. competência ou período a que se refere o documento, e c. número do registro eletrônico emitido pelo e-social. 2. Rol de documentos dispostos no artigo 19b do RPS. E parágrafo 2º, os documentos elencados no inciso 2 devem informar convicção quanto à competência ou período que se pretende comprovar, remunerações oferidas, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. O que é isso aqui? Tá? Rapidinho aqui com vocês, para a gente não perder muito tempo. Você vai apresentar um dos seguintes documentos. Ele vai ter sempre que ter esse número de recibo eletrônico, porque você não consegue alterar esses dados no e-social. Se for fora do período, ele não consegue. Agora, se ele for contemporâneo, ele vai ter esse número no e-social correto. Então é isso que o INSS quer garantir, que você não faça o documento posteriormente, para somente comprovar, que ele seja contemporâneo, para assim firmar a convicção do funcionário, tá bom? Por isso que ele vai pedir, sempre a gente vai ler, ele vai falar sobre o número de recibo eletrônico emitido pelo e-social, tá bom? Continuamos aqui com vocês na tela, artigo 81. Observado os dispostos na seção 4 e 10 desse capítulo, para o período entre publicação da Lei Complementar 150 de 2015 e a implantação do e-social para o empregador doméstico que compreende
as competências de junho a setembro de 2015, a comprovação das remunerações junto ao INSS para fins de atualização do CNIS far-se-á por GPS ou por contra-cheque ou recibo de pagamento contemporâneo, tá bom? Você pode formar essas duas datas nesses meses aqui e a comprovação pode ser feita através do GPS, contra-cheque ou recibo de pagamento. Vamos ao artigo 82. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, para o período anterior à competência de junho de 2015, a comprovação da contribuição do empregado doméstico junto ao INSS para os fins de atualização do CNIS far-se-á somente com comprovação de guia de recolhimento. Tá? Você vai mostrar a guia de recolhimento para comprovar. Parágrafo único. Não será permitido incluir remuneração no CNIS para o período previsto no caput por não ser presumido o recolhimento de contribuição. Ele não é presumido se você não mostrar o recolhimento, o efetivo recolhimento, o INSS está dizendo que não pode ser incluído, tá? Artigo 83. O INSS, com base nos documentos previstos nessa subseção, poderá efetuar a atualização do CNIS. Ele fala que poderá efetuar, para deixar ali que ele não é obrigado a efetuar essas alterações, tá bom, meu? Todos aqueles que têm me ouvido, muito obrigado. Deixe seu comentário de onde vocês estão escutando. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo. A gente vai continuar a partir do 84, trabalhador avulso. Obrigado.